Oi, galera. Tivemos um probleminha técnico rápido, já resolvido e já podemos dar sequência aqui no nossa live de Quimicamente Falando. Boa noite a todos aí que estão entrando com a gente. Só aguardando mais alguns minutinhos, tá? Eu precisei desconectar para resolver um problema técnico e já estamos de volta. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Como estão vocês? De antemão, então, boa noite a todos novamente. A gente já vai começar a nossa live compartilhada aqui junto com o nosso amigo Luiz Felipe, da empresa Reluz Folhados, ok? Já estou convidando ele para a gente começar. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, mestre. Tudo bem? Como está você? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então tá bom. O pessoal ainda está acostumando com o nosso novo horário, Luiz. Então, para quem ainda não conhece, eu sei que tem bastante gente que vai começar a entrar. Eu gostaria que você se apresentasse rapidinho, como sempre, o de praxe. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos aí que estão acompanhando a live, né? Mais uma vez aí participando desse projeto junto com o Everton, esse fera aí. Eu sou o Luiz Felipe, Os fãs. sou um dos proprietários da empresa Reluz Galvânica, né? A nossa empresa é uma prestadora de serviço em banho. A gente está no mercado já há 9 anos e estamos aqui para ajudar todo mundo que tem um sonho de empreender nesse mercado de semijoia. E aí, o nosso amigo Luiz, para quem teve gente que já me mandou mensagem aqui perguntando, na live da semana passada, que foi uma live de reconhecimento para o pessoal voltar a nos acompanhar aí, depois de 28 lives que nós fizemos ano passado, Luiz. Inclusive, você foi o maior participante aí das lives, muito obrigado novamente. Eu fico agradecido e honrado pelos convites. Imagina. E aí, semana passada, entrou a nossa amiga Catarina Degan, da M Degan Joias aqui de Limeira. Ela aceitou o convite ao vivo aqui para participar com a gente hoje. Porém, ela teve um compromisso de trabalho e a gente adiantou a live aí com o Luiz, que sempre de prontidão, uma pessoa boníssima, aceitou adiantar uma semana. Semana que vem já era o Luiz. Certo, Luiz? Certinho. Que ótimo. Gente, hoje a live é de perguntas e respostas. Obrigado para todo mundo que está entrando, todo mundo que está participando. Continuo convidando todo mundo. Gente, chama o pessoal, vamos entrar, vamos conhecer o nosso projeto, vamos falar sobre tudo relacionado ao nosso setor, né? Sobre o setor de joia, semijoia, bijuteria, bruto, a gente fala de tudo aqui, ok? Luiz, eu gostaria, se você puder, por favor, que você... primeiro, eu queria te parabenizar, né, pela reportagem ontem na Band, né? Muito bacana, a gente falou já sobre isso. Eu gostaria que você comentasse algo sobre essa reportagem aí que a Reluz e vocês participaram, por favor. Ontem, para quem não viu, a gente teve uma reportagem na Band, né? No programa Mundo Empresarial. Inclusive, daqui uns dias a gente vai soltar essa reportagem no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube também. Conhecendo um pouco, né? Contando um pouco sobre a história da empresa Reluz, né? O que nos levou a montar a empresa Reluz, qual que é a nossa grande missão, do trabalho que a gente está fazendo ao longo desses 9 anos, né? Surgiu essa oportunidade, a gente está participando, foi através de um convite. E de bate pronto eu já aceitei, você sabe como é que eu sou, né? Não pode convidar que a gente está dentro. E Tá graças a certo, Deus, gosto assim. e graças a Deus a gente teve bastante reconhecimento. Teve vários clientes que assistiram a reportagem, várias pessoas que entraram em contato hoje, né, para conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o que a empresa entrega, né, o que a empresa faz. E isso é muito bom, cara. A gente está sempre se atualizando e cada vez mais a gente está querendo ajudar mais pessoas, né? Com certeza. Eu vou deixar o link depois nos conteúdos que a gente deixa após live, o link dessa entrevista, dessa reportagem que a Reluz participou, que foi muito bacana. Parabéns de novo, Luiz. Muito obrigado. Vamos começar então. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Enquanto vocês perguntam, eu vou adiantar algumas perguntas
que já foram nos postas durante a semana na nossa caixinha de perguntas. Primeira pergunta, bacana. Luiz, eu acho que como nós já fizemos em algumas anteriores, né, lives anteriores, você responde, te dou a possibilidade, eu também respondo, e nisso a gente se ajuda aí, né, e ajuda quem tiver com dúvida, ok? Show de bola. A primeira pergunta, como fazer para que as peças semijoias durem mais? É uma pergunta básica que a gente recebe quase todo dia, né, Luiz? Sim, sim. Por favor, tenha bondade ou completo. Eu gosto sempre de pegar, Everton. Eu sou um cara que eu gosto muito de entender, tá, a necessidade do meu cliente. Porque o nosso ramo de semijoia, né, ele tem várias vertentes onde você pode atacar, onde você pode vender, né? E cada tipo de negócio, cada braço desse ramo de semijoia, eu gosto de falar que é um negócio diferente de outro. O que é isso? Por exemplo, um cliente que vai vender no e-commerce é diferente de um cliente que vai vender no varejo, que é diferente de um cliente que vai vender com revendedoras. Então eu sempre gosto de, primeiramente, todo cliente entra em contato com a gente, né, já falando um dos diferenciais da empresa, todo o telefone que está nas redes sociais, qualquer material da empresa Reluz, é o meu telefone pessoal, justamente, primeiro, para me entender qual que é a necessidade desse cliente. Então tem algumas perguntas que eu gosto de fazer para o cliente. A primeira pergunta, qual região que o cliente é? Tá? Segunda pergunta, como que o cliente vai vender essa semijoia? Como ele vai distribuir isso? Terceira pergunta, qual que é o público-alvo? E esse público-alvo não é só masculino, feminino. Não. É classe média, a região que ele vai vender, lógico, a idade também, é o nicho. Tá? Por quê? Porque não adianta você fazer um produto com muita qualidade, né? Sendo que, às vezes, para o seu público, ele quer um diferencial em relação a preço muito mais do que essa qualidade premium. Ele quer uma certa qualidade, mas para aquilo que ele está buscando. Né? Vamos dizer assim, às vezes você vai vender para a classe D, para a classe C e D, mas você está dando uma qualidade para uma classe mais acima, que na hora que você vai oferecer para o seu mercado, esse mercado não tem aceitação. Num primeiro momento, às vezes, o seu cliente acha que a sua mercadoria está um pouco mais cara. Né? Então, acho que é muito importante você saber primeiro como você vai distribuir a sua mercadoria, como você vai vender isso e, com certeza, saber o seu público-alvo certinho para você não ter problema em relação a esse tipo de coisa. Correto. Eu até, falando um pouco mais sobre isso que você está falando, você sabe que aqui a gente gosta de criar novidades, criar tendências, fica inventando coisas no mercado. Eu criei um termo que o que você falou, eu também utilizo na venda de produtos químicos. Eu chamo de triagem química, tá? Então nada mais é isso que você está fazendo. Se a gente pensar na triagem médica, eu só adaptei o termo, desculpa. Triagem química. Então tudo isso que o Luiz falou, a gente realmente precisa entender para quê? Para que a resposta que a gente dê para o cliente, tanto você, Luiz, como terceirizador de galvânica e de banho de joia, quanto eu que vendo o processo químico, para que a gente entenda bem, para que a resposta não seja vaga, para que realmente a resposta atenda à necessidade e à dúvida do cliente, correto? E tem toda uma cadeia, né? De escolher bem o produto químico que a gente trabalha, né? Empresa séria, empresa de qualidade, até o cliente se preocupar na hora de comprar o bruto, e nós, enquanto prestadores de serviço de banho, fazer um bom trabalho. Então, isso é muito importante. Né? E tem 3 situações que eu sempre falo com os clientes para você ter sucesso nesse mercado. Tá? Quais seria? Banho compatível com a sua região. Quando eu falo banho compatível, é em relação à milesimagem, a quantidade de material aplicado. Segundo, o verniz ideal
para a sua região e para o seu tipo de negócio, né? Só para clarificar um pouco, de repente uma pessoa que trabalha numa região que é um pouco mais fria, é completamente diferente de uma pessoa que trabalha no Nordeste, por exemplo, né? Uma região litorânea, por exemplo. Então tem que entender melhor isso. Então o que seria? Um banho compatível com a sua região, um bom verniz por cima das suas peças, e o terceiro, o uso consciente do cliente. Cada vez mais, a gente tem que orientar o nosso cliente o que a gente está entregando para ele poder tomar pequenos cuidados que vai aumentar muito e fazer muito em relação à durabilidade das peças. O uso do cliente é fundamental. O que você falou é muito interessante e, de novo, eu vou abrir uma aspas aí, que é uma dificuldade que você deve ter, que eu também que eu também tenho, na verdade. Porque fulano falou para mim que se eu der uma camada X na peça, minha qualidade vai ser ótima. Tá bom, você é do Paraná, o cara é lá de Juazeiro do Norte. Não é bem assim que funciona. Então, conselho para todo mundo que está entrando aí na nossa live, que vai assistir posteriormente, seja pelo Instagram ou pelo nosso canal no YouTube, entenda, procura primeiro empresas ou profissionais que vão te explicar e não simplesmente empurrar-lhe um produto ou um banho, ou enfim. É interessante hoje porque a informação está aí disponível, estamos aí para isso. Lógico que nós temos uma visão financeira por trás, mas nós estamos dando informação para que todos estejam satisfeitos com o trabalho final. Eu falei agora há pouco com o Humberto Camargo, que muita gente conhece aí, que está assistindo a gente, que está vindo por ele, inclusive, e que vai participar de uma live aqui com a gente. Ele falou a seguinte frase para mim, eu até vou ler, tá? Que eu acho importantíssimo. Eu agradeço porque você é um dos que somos ao mercado, informa e ensina de forma generosa os detalhes, tirando dúvidas e ensinando nós, e nós é que somos gratos pela generosidade. Então, assim, vamos dar informação. A gente está aqui hoje para isso mesmo, né? Obrigado de novo, viu, Luiz? Eu sei que seu pensamento é o mesmo que o meu. Só para explanar um pouco a ideia do quão é diferente, né? O tipo de negócio, né? O braço do ramo que você vai atender. Eu tenho um cliente que a vida inteira ele trabalhou com revendedoras. Tá? Então ele tem aquela região no estado dele, ele trabalhava com revendedoras. E ele chegou até mim e falou: Felipe, eu preciso de uma consultoria sua, porque eu estou com um projeto de trabalhar com e-commerce, esse negócio todo. Ele veio até a empresa, a gente conversou, estudou melhor o negócio dele. E quando ele comentou comigo que queria trabalhar no e-commerce, e ele mora numa região que é fria, não precisaria de um banho tão alto. Mas quando você fala de e-commerce, não tem barreira. Quando você fala com e-commerce, o que eu penso na minha visão? Você tem que pegar a região mais insalubre do país, a pior região para você vender semijoia, e se basear nela. Porque aí você consegue atender todo o território nacional e até o exterior. Então esse tipo de negócio, esse tipo de pensamento é muito importante, porque às vezes a pessoa está acostumada a atender aquela região dela, ela quer expandir o negócio dela, de repente ela começa a atender estados diferentes e ela não se atenta a isso. E às vezes começa a ter problema na mercadoria e não sabe por quê. Questionamento rápido para todo mundo que está assistindo, e eu vou contar com o comentário de todo mundo. O que é melhor? Preço ou qualidade? E eu vou explicar o porquê eu estou fazendo essa pergunta, hein? Preço ou qualidade, ok? Luiz, corretíssima a sua explicação, eu acho que fica muito claro. Para quem trabalha com e-commerce, mira no mais alto, porque você vai atender o país inteiro. Essa é a verdade. Com certeza. Alguns boa noites aí. Toninho, boa noite, muito obrigado por estar aí com a gente. Samantha, Lilian, Carla, Dani, Mondel Joias, o seu irmão Henrique. Boa noite, Henrique, tudo bem? Eu queria dar um abraço pro Henrique, para minha mãe que está aí, para minha esposa, minha tia também, minha sogra. Tem bastante gente aí, tem alguns clientes também. É isso aí, por isso que a gente tá com bastante gente, Alari. Convida todo mundo, pô. Muito obrigado. Viu? A família é grande. Jéssica, minha amiga, isso é bom, isso é bom. Joia. Graças a Deus. Vamos começar então com as perguntas, tá?
Tati Augusto Semijoias, boa noite. No caso, vou iniciar as vendas por e-commerce. Qual seria o banho da peça ideal? Eu vou deixar você explicar, mas vai cair no que você acabou de falar sobre a questão da triagem, né? Vamos lá, né? De bate pronto, eu vou falar o que a porcentagem maior dos clientes fazem, tá? Que hoje, basicamente, a maioria dos clientes, quando entra em contato com a gente, fala, Felipe, eu gostaria de dar 1 ano de garantia nas minhas peças. O que você me recomenda? O que hoje a maioria dos clientes fazem? Brinco, 3 milésimos. Pingente, de 5 a 7 milésimos. Correntaria, anel, pulseira, de 7 a 10 milésimos. Correto. E um bom verniz protetivo por cima. Tá? Correto. Aproveitando, ô Everton, tem um questionamento muito... Você comentou, né? Às vezes a pessoa escuta alguém falando, você tem que dar tantos milésimos e tal, querer fazer milagre, né? E às vezes tem o inverso, tá? Às vezes chegam pessoas aqui que já trabalham com semijoia, já banhavam em outros locais, vira para mim, aí quando eu vou fazer essa triagem aí, Felipe, eu quero dar 7 milésimos em brinco e 15 milésimos em correntaria. Aí a primeira coisa que eu pergunto, você já banhou em algum lugar? Me conta um pouquinho mais da sua história, como é que você vende, essas coisas. E quando a gente vê, a pessoa, entre aspas, ela está mal informada em alguns aspectos. Né? Porque não tem necessidade nenhuma você dar 7 milésimos num brinco. Às vezes a pessoa não está tendo a saída da mercadoria dela justamente por conta disso. Porque ela está dando uma qualidade que não tem necessidade. Uhum. Né? Então, eu oriento muitos clientes a respeito desse tipo de coisa. Porque isso tem acontecido muito. Tem muitos clientes que estão procurando a gente que falam, Felipe, eu quero dar 7 milésimos em brinco, eu quero dar 15 milésimos no restante. Aí, quando acontece isso, a gente já fica meio, vamos dizer, com alerta ligado, né? Eu acho que não é só a questão de eles escutarem coisas de outros lugares e vir por outros palpites, e também por históricos ruins em outros lugares, em outras empresas, em outras galvânicas. Então, eu aplicava 5 milésimos em galvânica X e minha mercadoria não durava. Eu acho melhor aumentar a milesimagem. Por isso que é realmente bom, interessante, participar desse tipo de triagem para saber qual era o problema da pessoa para orientar corretamente, né? Eu sou um cara que eu sou muito curioso, cara. Tem alguns clientes nossos aí que já são clientes há bastante tempo. Eu pergunto muito. Às vezes o cliente está com alguma dúvida, eu gosto muito de perguntar para mim ver o possível problema, o que aconteceu, né? Porque a gente também trabalha com isso, né, em relação à venda. Minha família tem 33 anos de mercado. Então, a gente sabe que, por estatística, o que dá certo e o que não dá. Lógico, tem algumas regiões que é diferente? Tem. Mas com essa experiência a gente consegue ajudar bastante gente. Né? Segunda pergunta. Qual o melhor verniz para se aplicar na semijoia? Dito cujo. Qual é o melhor verniz para se aplicar na semijoia? Eu vou começar a falar, se o Felipe me autorizar, mas Claro. eu quero a opinião depois como uma pessoa que é questionado sobre isso 24 horas por dia. Melhor verniz para aplicar, de novo, e eu estou salientando que verniz e protetivo, tá, são coisas diferentes, mas todo mundo conhece por verniz, ok? É bom deixar sempre claro isso. Verniz é o verniz cataforético, ok, gente? Verniz é o verniz cataforético. Os outros vernizes, entre aspas, são protetivos. São processos para aumentar a proteção contra intempéries externas. Oxidação, suor, etc, etc, etc. Produto químico, atrito, produto químico. Vamos lá então. Então, tirando o verniz cataforético, que é um caso à parte, a gente pode depois falar mais sobre isso numa próxima live. Qual o melhor verniz para se aplicar? Também depende da triagem, da sua clientela, do nicho de mercado, do local onde você vai vender a mercadoria. Mas eu estou querendo saber do melhor possível. Hoje existe no mercado alguns vernizes similares, que são os vernizes nanotecnológicos. O melhor é o verniz nanotecnológico por eletrólise. Tá? Esse é o que te dá mais proteção. Mas você vai falar o nome? Eu vendo um verniz nanotecnológico por eletrólise. Mas existem vários vernizes nesta classe, ok?
que são similares. Não vou citar, vou deixar o Luiz citar alguns nomes, por favor. Na verdade, eu acho o seguinte, tem bastante verniz, né? Eu acho que a maioria são parecidos, né? Similares. São similares. Eu costumo falar que existem 3 classes, entre aspas, né? Teria o verniz comum, que seria um verniz que não é protetivo, né? Apesar que você acabou de falar que o verniz cataforético, mas vamos pegar nessa linguagem. O verniz que não é protetivo seria um verniz mais para exposição, vitrine, essas coisas, né? Existem os vernizes de nanotecnologia, que na minha opinião, para semijoia feminina, é o melhor verniz que tem no mercado. Correto. Por conta de valorização de brilho, evitar o processo de oxidação precoce, não mudar a tonalidade das peças, não dar a aparência plastificada físico da peça, né? Então, no meu entendimento, semijoias femininas, os melhores vernizes são os de nanotecnologia. Quando a gente fala em mercadoria masculina, eu, Luiz Felipe, aconselho o verniz cataforético. Correto. Por 2 fatores. O homem transpira muito mais e nesse suor a tendência de ter ácido úrico é maior, então ele ajuda com uma maior proteção, e por conta de atrito, porque o homem coloca a peça e ele não tira a peça igual a mulher coloca, igual a mulher tira, né? Então no caso do atrito, às vezes, por exemplo, eu tô com uma pulseira, às vezes a superfície da pulseira tá perfeita, mas entre os elos acaba descascando, que querendo ou não é um atrito, porque o homem vai jogar bola, vai fazer tudo com a pulseira. É atrito com a pele e atrito da peça com a peça mesmo, metal com metal. Justamente. Então, na minha visão, pro masculino, o cataforético vai bem. Mas pro feminino, correto, eu aconselho nanotecnologia. Correto. Aí tem vários, alguns... né? Você tem Diamond, você tem Protector, você tem o Strong, você tem 3G, você tem Audax, você tem vários vernizes de nanotecnologia. Né? Correto. Então, eu acho, sendo de nanotecnologia, já é de uma valia muito grande. Tá, e o Luiz respondeu a minha questão, respondeu acho que a questão da cliente. Um comentário aqui, essa semana estarei mandando peça pela primeira vez para a Reluz. Aleph Joias, parabéns, sabe escolha. Grande abraço. Mais alguns boa noites aí, Elisângela, Tati Ferrari Semijoias, Mila, Matheus Opp. Como vai, Matheus? Tudo bem? Ariane Zanqueta. Próxima pergunta, Luiz. Essa acabou de aparecer. Pergunta. Nosso químico. Ah, tá. Agora eu entendi. Boa noite, gente. Obrigado. Não é uma pergunta, só uma colocação. Vamos lá. O que você acha do verniz Diamond? O verniz Diamond foi um dos primeiros vernizes tecnológicos que chegou aqui no Brasil, tá? Ele veio da Itália, o nome comercial dele é Tarnish, Tarnish ou Anti-Tarnish. É um verniz que tem dois modelos, né? Que é de imersão e de eletrólise. É um belo verniz mesmo. Todas essas qualidades que o Luiz citou aí, ele também agrega, ok? Próxima pergunta, Luiz, eu tomei a liberdade de responder essa. Próxima eu passo para você. A pergunta que não me deixa falar, eu não entendi. Edivaldo, por favor, repete a pergunta que eu não entendi a colocação, por favor. O Matheus, que é meu parceiro da MTEC Ambiental, que ele trabalha com maquinário de troca iônica, regeneração de água, muito bem, muito bom profissional, participou de lives anteriormente com a gente ano passado, falando sobre a escassez de água, principalmente aqui na cidade. Matheus, abraço, a gente vai participar logo de outras juntos, tá? Vamos esperar, o Luiz, o Edival repetir a pergunta, enquanto isso eu posso colocar uma outra pergunta bacana aqui? Fica à vontade. Por que o ródio está tão caro? Essa aí eu vou deixar você responder. Eu vou responder. Essa aí você tem um conhecimento maior do que eu, por que ele está tão caro. Eu vou responder bem calmamente, porque é interessantíssimo e é uma pergunta que também todo santo dia a gente tem, principalmente eu, que vendo, né, ródio, então todo dia tem cotação, todo dia tem saída, todo dia a gente tem que explicar por que está subindo tanto.
Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o ródio tem algumas qualidades superiores à qualidade do ouro, tá? Ele é mais duro, ele é mais resistente e ele é usado em algumas coisas que o ouro não é usado, ok? Nós temos 2 ou 3 minas no mundo de ródio. Alemanha, Rússia, África do Sul. A África do Sul anunciou ano passado, 2020, que estaria este ano, 2021, fechando a sua mina. Lembrando também que o ródio ele é um subproduto de outras minerações, tá? Paládio, níquel, ok? Prata. Quando foi anunciado que essa mina de minério lá na África do Sul ia ser fechada, isso fez com que o ródio começasse a subir. Por quê? Porque ia diminuir a quantidade de ródio no mercado. Ok, Luiz? Correto até aí? Não é um minério fácil de retirar, porque sempre ele vem ligado com outros metais. Segundo problema. Terceiro problema. China. Nossa, de novo a culpa é da China? Não necessariamente. A culpa, na verdade, e não diria culpa, e sim uma qualidade, é que cada vez mais o mundo tem que se preocupar com o meio ambiente, ok? O ródio, assim como o paládio, ele é utilizado nos catalisadores automotivos, os catalisadores dos escapamentos, é onde é retido o gás carbônico, ok? Então, com a preocupação mundial com o meio ambiente, houve a necessidade de maior utilização de ródio. Então, a China, como se eu não me engano, é a maior produtora de automóveis do mundo, começou a comprar muito ródio. E isso também fez com que faltasse no mercado e o preço subisse. Então, falta, escassez, grande utilização pela China, dificuldade de mineração, tudo isso fez com que o valor subisse. Então, por isso que hoje o ródio é o metal mais caro, o metal nobre, desculpa, mais caro do mundo. Enquanto o ouro hoje deve estar por volta de 315, 320 reais talvez, o Luiz até pode falar mais atualizado, tá certo? Isso mesmo, tá certo. O ródio está mais de R$ 4.500 o grama, chegando até picos de R$ 5.500 o grama. Ok? Acho que respondi, né, Luiz? Tá ok? Só uma curiosidade, eu li uma reportagem uma vez, que aproximadamente apenas 3, 4% do ródio é utilizado no mercado semijoia, né? Todo o restante é utilizado nesse outro mercado, principalmente o automobilístico. A informação é correta, tá certíssimo. Próxima pergunta. Luiz, tá ok aí? Que deu uma oscilada aqui no seu sinal? Aqui tá ok. Aqui para mim tá tranquilo. Beleza, então. Eu vi uma pergunta aqui agora sobre quantidade de milésimo. Vamos ver se eu acho. Se essa for a pergunta exata, se quiser ir respondendo, fica à vontade. Do rei do folheado. Nos brincos, qual que seria o milésimo adequado? Fica à vontade. Tiramos aquela triagem, né? Vai depender da sua região, público-alvo, essas coisas, mas o mais usual hoje seria 3 milésimos. Tá? É o que a maioria dos clientes aplicam, seria 3 milésimos. Corretíssimo. Eu vi que teve uma outra pergunta sobre verniz. Diamond ou 3G? Qual o mais recomendado para evitar oxidação e dar durabilidade? Quer responder essa? Desculpa, é que cortou de novo, eu não entendi a pergunta, eu não estou achando aqui. Diamond ou? 3G. Da Eliana. Tá. Achei aqui. Os dois vernizes são nanotecnológicos, os dois por imersão eu recomendo. O 3G, ele é um que chegou recentemente no mercado, tá? É um verniz bom. Por testes laboratoriais, eu equiparo os dois, tá? Então, qualquer um dos dois que você escolher, você vai estar bem munida de proteção, ok? Tem um aqui que eu acabei de ver, bacana. Cheguei um pouco atrasada. Já falaram sobre paládio? Paládio é uma proteção antialérgica? Foi isso que eu entendi na pergunta, tá? Quer responder, Luiz? Pode responder assim.
Porque você vai Legal. responder com embasamento químico. Legal, vamos falar então da parte química. Eu vou fazer lives e eu quero fazer lives específicas sobre assuntos, tá? Para ficar mais bacana ainda, a gente vai anunciar com 15 dias de antecedência, então a gente vai falar só sobre cataforético, só sobre banho antialérgico, só sobre verniz, para ser bem específico. É bacana, né, Luiz, essa ideia, né, de tratar só de assuntos específicos. Legal. Eu vou falar por cima da questão do antialérgico, mas pode se preparar, viu, Mila, que a gente vai fazer realmente uma só sobre isso. O que é um banho antialérgico? É um banho que não tem nem níquel, nem cromo, nem chumbo e nem cádmio na composição, tá? Repetindo, níquel, chumbo, cromo, cádmio, tá? Esses 4 metais são indicados por organizações de saúde como antialérgicos e até mesmo como cancerígenos, ok? Todo metal, todo banho, desculpa, que não tem nenhum desses 4 metais, ele é considerado hipoalergênico, tá? Nossa, mas Everton, você mudou a palavra. Não, eu não mudei. Antialérgico você toma para não ter alergia. Então, antialérgico, estou com alergia. Você vai na farmácia e vai pedir um antialérgico. Todos esses banhos sem esses 4 metais que eu citei são hipoalergênicos. Eles são comprovados cientificamente que eles não geram alergia em você. Vírgula. Eu conheço pessoas que têm alergia a ouro, tá? São casos mínimos. São casos mínimos, mas existe, ok? Então a gente vai generalizar. Você falou sobre o paládio. O paládio é um metal nobre da família do ródio, com algumas qualidades que o ródio não tem, porém ele é sim considerado hipoalergênico. Então se você tem um banho final ou intermediário de paládio, você fica tranquila. Sua mercadoria é hipoalergênica, ok? E tem vários outros materiais também que são hipoalergênicos, né, Everton? Que fazem a mesma função, né? Você tem níquel free, você tem diamante, você tem vários outros banhos que também fazem a mesma função, que deixa a mercadoria hipoalérgica, né? Porque o paládio, né, só para clarificar um pouco, quando ele surgiu no mercado de semijoia, ele estourou, né? Porque era um material que deixava a sua peça com mais cara de semijoia, né? E ainda deixava a peça hipoalergênica. Só que hoje, quanto está a grama de paládio hoje? Em torno dos R$500, 600 por aí, a grama. Então, deve-se tomar cuidado, porque quando você aplica o paládio, o custo da sua mercadoria sobe muito. E o que acontece? Antigamente, o pessoal aplicava a quantidade de paládio que deveria ser aplicada na mercadoria. Hoje, eu já vi alguns clientes que chegam até mim reclamando de durabilidade das peças. Eu até conversei com o Fernando, que é o químico nosso aqui, é meu sócio. Um grande abraço para o Fernando aí. Abraço, Fernando. Ele estava explicando o possível problema que está acontecendo, que o pessoal não está aplicando a quantidade correta de paládio na mercadoria por conta do custo, né? É um assunto que a gente pode tratar também para ser bem específico e até muitas pessoas dos banhos devem participar, porque realmente é interessante. E esse comentário seu, desculpa, vai ajudar a gente a responder mais uma questão. Iris, qual a diferença sobre a qualidade do estanho paládio para o paládio? Tá? Vou pedir autorização para o Luiz, eu vou responder essa quimicamente falando mesmo, tá? Banho de paládio, quando a gente fala de banho de paládio, é o banho de paládio puro, ok? É um banho montado com 3 gramas por litro de paládio. Tem essas vantagens que o Luiz falou agora há pouco, porém o estanho paládio é diferente. O estanho paládio é um banho de uma liga, estanho com paládio, porém é muito menos paládio do que o banho de paládio puro. Tá? Qual a diferença de qualidade? Se você quer uma camada intermediária, uma camada do meio, antes do ouro, excelente, o paládio é recomendado.
ok? O paládio ele tem propriedades químicas muito boas, ele tem pouca, ele segura muito bem, ele não deixa a migração, não deixa o cobre migrar para cima, pela questão da porosidade dele, ok? Só que é um banho muito caro, como o Luiz falou. Então hoje, se você tem uma camada de ouro bacana, uma milesimagem bacana, o estanho paládio supre a sua necessidade. Porém, eu não recomendo, porque hoje nós temos o estanho ródio. O estanho ródio é muito melhor a resistência dele em relação ao estanho paládio. E isso vai ser um assunto mais abrangido na próxima live, ok? Show de bola. Só abrir um adendo, queria mandar um abraço pro Miro, lá de São Bernardo do Campo. Rapaz, pensa num caboclo bom para fazer pulseira masculina e diferenciada, hein? Olha lá, galera. Ô, Milo, coloca aí qual é o seu Instagram ou o seu Essa que eu tô usando contato. aqui com a Nossa Senhora, inclusive, é dele. Ele mandou para mim de presente. Rapaz, Olha que não pulseira foi show de combinado, bola. hein? Essa aqui é top. Show de bola, hein? Tem uma pergunta aqui da Selmifigata. O banho de ródio que dá na semijoia é o mesmo que dá na peça de ouro amarelo? Eu vou entender. A pessoa que fez a pergunta, ela não está querendo dizer que dá ródio por baixo do ouro amarelo. Ela quer saber se o processo para chegar nos dois é o mesmo. Acho que foi isso. Se eu estiver errado, você, por favor, digite sua pergunta de novo, tá? O processo inicial até chegar no banho de ródio e de ouro amarelo é o mesmo, mas um não dá em cima do outro. Acho que é isso. Certo. O Miro perguntou aí, acho que ele entrou um pouco depois, qual seria a camada para dar um ano de garantia. O que normalmente os clientes fazem? Só recapitulando, né? Geralmente brinco 3 milésimos, pingentes de 5 a 7 milésimos, correntaria anel pulseira de 7 a 10 milésimos. Só que vale ressaltar, vai de acordo com a sua região, público-alvo. Então tem um monte de informações por trás para a gente conseguir orientar melhor. Então quem precisar dessas orientações, pode procurar depois a gente aí que a gente está orientando. Queria mandar um abraço aí também aos colaboradores da Reluz, que eu já vi vários aí, Everton, Matheus, tem vários colaboradores aí da equipe Reluz. Queria mandar um grande abraço para todos aí, pelo excelente trabalho que tem feito aí. Se Deus quiser, cada dia mais a gente vai estar conseguindo entregar melhores sonhos aí para os nossos clientes. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Amém. Galera, por favor, mãozinha no coraçãozinho no canto da tela. Vamos tacar o dedo nesse coraçãozinho aí para ajudar o Instagram a entender que a nossa live é relevante. Esta live estará disponível no nosso canal no YouTube, Quimicamente Falando Everton Silva, amanhã. Para quem não viu e quiser recomendar. E para quem ainda puder, por favor, clique no aviãozinho também no canto da tela e indique para 5 primeiras pessoas da sua lista aí, para que acompanhe a gente e aumente essa galera de químicos loucos aqui, que é uma delícia. Luiz, e galera, por favor, mais perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente está selecionando aqui. Eu acho que a pessoa refez aqui. Tem ourives que faz a peça em ouro amarelo e dá o banho de ródio. Eu gostaria de saber se é o mesmo ródio que dá nas semijoias. Agora eu entendi a pergunta, tá? Sim, é o mesmo banho de ródio, sim, tá? O que muda em alguns casos é a espessura, o tempo de aplicação, mas o ródio é o mesmo, o processo do banho é o mesmo, ok? Certo. Você viu mais alguma pergunta, Luiz? Não, eu não vi não. Eu queria falar um pouquinho, o Everton, À vontade. do nosso trabalho, né? Apresentar um pouco mais a empresa, se você deixar, Por favor. lógico. À vontade, imagina. A nossa empresa é uma empresa de banho de joia. A gente tem 9 anos no mercado. Só que por trás da empresa Reluz, existem outras empresas, né, da minha família que são 33 anos de mercado. Né? Inclusive, antes de ter a própria empresa de banho, a gente já banhou em várias galvânicas, inclusive aqui em Limeira, em São Paulo e até outros estados. Então, a nossa empresa hoje, o que a gente entende, né? Quais são os nossos diferenciais? A gente tem 3 pilares que a gente leva muito a sério, que é qualidade, honestidade
e transparência. Então, se você está buscando investir nesse mercado de semijoia e quer uma empresa séria, onde você vai conversar diretamente com o dono da empresa, você vai ser orientado não só por mim, mas pelo Fernando também, que é o químico responsável da empresa, a gente está aqui para ajudar. Né? Igual você comentou aí no início da live, acho que a grande diferença nossa é pulverizar a informação. Né? A gente não guarda só para a gente as informações que a gente tem. Né? Inclusive, um dos pilares da empresa Reluz é a transparência. Né? Às vezes tem cliente que vem conversar com a gente aqui e até assusta, fala, nossa, mas você deixa eu ver a sua empresa, você deixa eu filmar os banhos às vezes, você mostra a empresa inteira. Eu brinco. Cara, não existe Reluz sem clientes, então a empresa é dos nossos clientes. Né? A gente está aqui justamente para fazer o que o cliente deseja. E isso é muito importante, né? Muito importante, muito importante. Tem uma transparência, tem uma honestidade. É lógico que o pulo do gato, e todo mundo tem, né, Luiz? Essa Sim. é a verdade. A gente não pode revelar de primeira instância, mas uma coisa importante é essa, é a transparência. É o que você faz, que até inclusive é a frase da semana. Você acabou de falar uma coisa muito interessante. Vou até citar para vocês, porque daqui a pouco a gente vai estar postando a frase da semana aí no final, tá? Então a frase da semana é a seguinte. Deixa eu só abrir aqui, Luiz. Desculpa. Meu computador decidiu ser lerdo agora, cara. Essas horas, né? Segunda-feira ainda tá pegando ritmo ainda. Tá pensando, né? Ele não tá querendo abrir, mas daqui a pouco ele abre, tá? Abriu aqui, ó, só porque eu falei que não ia abrir. Então a frase da semana é a seguinte. O segredo de qualquer negócio não está no negócio em si. Está em quem está fazendo o negócio. O segredo é você. Então, assim, é uma pegadinha de palavras, tá? Negócio várias vezes, não está, está. Preste atenção. O segredo de qualquer negócio não está no negócio. Está em quem faz o negócio. O segredo é você. Correto, Luiz? Correto. Corretíssimo. Que bom. Tem uma Luiz, pergunta mais do Márcio Almeida. À vontade. Luiz, tem clientes aplicando menos de 3 milésimos em brinco? Tem. Tem clientes que aplicam, tá? Eu tenho clientes que aplicam 1 milésimo em brinco. Daí vai depender da sua região, público-alvo, como você vai distribuir essa mercadoria. Se você quiser mais informações, pode me chamar no direct aí que eu respondo para você. Lulu Santos, o que faz a peça ser antialérgica é o banho de paládio? Não. A gente chama de banho antialérgico esses banhos de paládio, estanho ródio, porque eles substituíram o banho de níquel. A mesma função que o banho de níquel tinha na galvânica, esses banhos de paládio, estanho ródio, eles substituíram, ok? Então, por isso que eles são chamados de hipoalergênicos. Porém, existem vernizes à base de cromo, por exemplo, que são alérgicos, eu não recomendo. Existem muitas peças que vinham, não sei hoje se vem mais, mas que vinham da China, do Japão, da Coreia, que tinha muito cádmio na composição do bruto, tá? Essas peças são alérgicas, são cancerígenas. Passou okay? até no Fantástico uma vez na reportagem sobre isso, né? Sobre as peças que vinham da China. Exatamente. Só fazer um comentário aí. A Soberana.joias, cliente nosso, banhou com a gente aí, né? Esses dias, inclusive, me chamou. A segurança que a Reluz passa para a gente no atendimento deles é incrível. E a qualidade também. O ponto negativo é só que eles não banham menos de 1 quilo. Que belo ponto negativo. Eu queria até abrir um parênteses. À vontade. Né? O porquê a gente não banha menos de 1 quilo. Né? Primeiramente, voltando naqueles 3 pilares da empresa. Qualidade, honestidade e transparência. Toda vez que eu vou atender um cliente aqui na empresa, eu comento com o cliente, qualquer coisa que você me pedir que vai ferir
um dos 3 pilares da empresa, eu não faço. Porque esses são os pilares que a gente segue à risca. E o grande problema de se banhar menos de 1 quilo de mercadoria, qual que é? Qual o pilar que vai estar sendo infringido? A qualidade. Tá? Por quê? Todo banho, quando a gente vai colocar para banhar as peças, eu tenho que ter um lote mínimo. Porque os tanques de banho, tem tanques que tem 250 litros, tem tanques que tem 60 litros. E o banho ele é feito através de corrente elétrica. Então, se eu coloco uma pequena quantidade de peça, a corrente que vai passar nessas peças talvez seja muito grande. Corre o risco de queimar essa peça, não ficar com o acabamento adequado. Então, isso Sair de cor diferente, né? vai afetar o quesito qualidade. E tem um outro, porém, também, que acontecia muito. Às vezes o cliente comprava meio quilo de peça e pedia. Aí tinha brinco, corrente, pulseira, anel, tinha tudo junto. Aí quando a gente falava com o cliente sobre as camadas, não, Luiz, banha tudo numa camada só. Só que existe um grande problema. As áreas das peças são muito diferentes. O ideal é eu banhar brinco, pingente com pingente, corrente com corrente, pulseira com pulseira. Para não ter uma distribuição que não seja uniforme nas peças. Então isso também vai afetar a qualidade. E tem um outro porém. Quando você manda uma mercadoria para a gente banhar, que às vezes não atinge o mínimo, o que, que nós temos que fazer? Eu tenho que esperar chegar uma mercadoria parecida com a sua, que vai ser banhada no mesmo milésimo, para mim estar colocando as duas mercadorias juntas para banhar. E na maioria das vezes, pode demorar. Às vezes pode demorar 10 dias para chegar uma mercadoria parecida. E para a gente, prazo de entrega também é qualidade. Então, por isso que a gente não aceita menos de 1 quilo de mercadoria. Tem até algumas exceções que às vezes eu explico para os clientes, né? Às vezes o cliente tem meio quilo de mercadoria, vai banhar tudo no mesmo milésimo, por exemplo. Eu tenho meio quilo de corrente, vou banhar tudo com 7 milésimos. Dá para você banhar? Dá. Com certeza. Já é um lote que eu consigo dar entrada na produção. Mas é por isso que a gente, às vezes, é tão reticente nesse quesito quantidade mínima de mercadoria, justamente para continuar entregando para o nosso cliente um bom trabalho, uma qualidade top de linha. Tá certo, Herbert? Corretíssimo, corretíssimo. Eu fiz uma pergunta no início da nossa live sobre a questão de preço ou qualidade, tá? Algumas pessoas responderam aí, eu perguntei o seguinte: o que você prefere para a sua empresa, para a sua mercadoria? Você prefere primeiro preço ou qualidade? Ok? Algumas pessoas responderam qualidade, tá? Talvez seja um tema meio batido, Luiz, mas eu não posso deixar de falar, que é a questão de preço e valor. Eu acho que a qualidade está dentro do valor, tá? Então, de forma bastante resumida, a diferença é que preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto o valor é o benefício proporcionado, tá? Hoje nós, como vendedores de qualquer coisa, de qualquer forma ou de qualquer serviço que a gente preste, nós temos que entregar para o nosso cliente valor, tá? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar com a qualidade. Preço, lógico que é importante, mas a partir do momento que você preza pela sua qualidade, o seu cliente vai ficar satisfeito em pagar o seu preço, porque ele está comprando valor, ok? Everton, só para ilustrar isso, hoje eu estou com 32 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a abrir uma nova praça com minha mãe vendendo semijoia. E sabe como é que a gente abriu essa praça? A gente chegava na cidade, sentava na pracinha da cidade e ficava observando o pessoal passar. Quando passava com peças parecidas com o que a gente vendia, a gente abordava a pessoa e perguntava de quem ela tinha comprado, né? Daí, geralmente, ela indicava para a gente as lojas que revendiam essas peças ou a própria revendedora, e a gente ia atrás dessa pessoa para oferecer a nossa mercadoria. Eu me lembro que no início a gente recebia vários nãos, mas bastava a gente colocar a nossa mercadoria em uma loja da cidade, depois a maioria das lojas ligavam para a gente querendo a nossa mercadoria.
Por quê? Porque a nossa mercadoria é uma mercadoria de qualidade. Porque quando a gente chegava, às vezes a pessoa tinha até medo, né? Porque antigamente era comum, às vezes, o representante chegar na loja, vender uma certa mercadoria e nunca mais aparecer. Porque tem aí os representantes que só vêm no final do ano, né? Pô, final do ano vende bem, deixa eu mexer com semi-joia. Então o pessoal Sim. tem um certo receio. Mas em relação a isso que você falou sobre qualidade, eu sempre falo com os clientes que num primeiro momento, às vezes o seu cliente acha a sua mercadoria até um pouco mais cara do que a mercadoria de um concorrente seu. Mas quando ele tiver o primeiro teste com a sua mercadoria, seja comprando a sua mercadoria ou ganhando de alguém de presente, e ele usar essa peça e ver que essa peça tem qualidade, você ganhou o cliente. Você nunca mais vai perder esse cliente. E uma das coisas que eu falo muito com o pessoal que banha com a gente, com os representantes também, as revendedoras, às vezes a pessoa fica muito preocupada em ter qualidade na hora de vender, aquele negócio todo. Mas eu costumo falar que o que diferencia uma empresa de outra, além da qualidade, é quando dá problema em alguma peça. É como Sim. você vai resolver o problema do seu cliente. Isso aí é muito importante. Corretíssimo. Melhor explicação que essa não há. Luiz, estamos no nosso horário, as lives vão continuar sendo de 1 hora, então nós temos menos 5 minutos. Quero te agradecer de novo por abrir espaço na sua agenda. Obrigado por aceitar nesse horário. Espero contar com vocês e com você, até mesmo com o Fernando, né, que é seu sócio, em outras lives aí. A partir da próxima live serão lives específicas por assunto. Tem uma pergunta muito bacana que entrou aí agora. Quando se fala que a peça possui 6 banhos, de 24 quilates, 18 quilates, 22 quilates de ouro, esses banhos são feitos na mesma peça? Eu quero responder essa questão porque começaram a divulgar esse tipo de coisa e está um pouco confuso. E, na verdade, é uma jogada de marketing. Por favor, Tati Augusto Semijoias, eu vou começar a live da próxima segunda-feira com sua pergunta, ok? Luiz, obrigado novamente. Eu que agradeço. Gostaria de agradecer todo mundo aí que participou da nossa live. Precisando de alguma informação sobre esse mercado semi-joia, como entrar no mercado, onde comprar bruto, o que for, pode me chamar no Instagram da Reluz, aí no meu telefone que está na rede social da empresa, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. E não convida não, que você sabe que eu aceito. Tem que aceitar, a gente é parceiro. Obrigado, Luiz. Fica com Deus. Grande Ótima abraço. semana. Boa noite. Obrigadão aí, pessoal. Valeu. Vamos desconectar aqui com o Luiz, gente. Só um minutinho para a gente finalizar a nossa live de hoje. Obrigado a todos que participaram com